Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre de volta aqui no nosso Papo Ágil. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais focado nos caminhoneiros. Vamos falar sobre o excesso de carga, tá? O excesso de carga ele ocorre quando o peso transportado pelo veículo ultrapassa o limite estabelecido pelo CTB e pelo fabricante do veículo, ok? Essa prática é considerada uma infração de trânsito e ela gera penalidades, claro. E além de comprometer a segurança viária, a estrutura das vias em si e a durabilidade do próprio veículo. Tá? O Código de Trânsito ele especifica o seguinte, que o excesso de carga ele é regulamentado pelo artigo 231, né, que especifica infrações e penalidades relacionadas ao transporte de carga. Tá? No artigo 231, inciso 5º, especifica que considera infração transitar com o veículo com excesso de peso admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento e na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Tá? A penalidade é multa e a medida administrativa de retenção do veículo para que o excesso de carga seja retirado ou regularizado. Ok? O cálculo da multa, de acordo com as resoluções do CONTRAN e o próprio CTB, ele especifica que ela é calculada com base na quantidade do peso excedente. Tá? O CONTRAN estabelece uma tolerância de 5% sobre os limites do PBT, peso bruto total, e o peso por eixo. Tá? Ultrapassado esse limite, a multa é aplicada de forma proporcional ao excesso que foi detectado. Tá? Para cada 200 quilos de excesso, a multa base é multiplicada pelo número de infrações detectadas no ato da fiscalização. Mais ou menos assim. Tá? A classificação da infração. Dependendo do percentual do excesso de peso, a infração ela pode ser classificada tanto como média, grave ou gravíssima. Tá? As penalidades vão de multa, pontos na carteira do condutor, em casos extremos, retenção do veículo para regularização, ok? As consequências de transitar com excesso de peso é a segurança no trânsito. A primeira delas, segurança no trânsito. Os veículos com excesso de carga, eles apresentam maior risco de acidentes, porque o peso excessivo ele pode comprometer a estabilidade do veículo, tá? Aumentando o risco de tombamentos e perda de controle em curva e não conseguir fazer uma freagem, ok? Danos à infraestrutura viária. O excesso de carga ele aumenta a pressão sobre as rodovias e as ruas. Tá? Elas foram pensadas com uma quantidade de peso e tem mais do que aquilo em cima, causando danos ao pavimento, ao asfalto, buracos, etc. E desgaste prematuro das vias. Tá? Isso aumenta os custos de manutenção pela concessionária, pela prefeitura, ou seja, desgaste prematuro do veículo. Tá? O veículo ele é projetado com um limite. Se tu passar muito além daquele limite, tu vai desgastar as partes do veículo mais rapidamente. Isso é uma regra, não tem como escapar. Ele pode danificar componentes base do veículo, que são os freios, a suspensão e os pneus. Tá? Isso vai aumentar os teus custos de manutenção e aumentar em muito o risco de uma falha mecânica. Tá? Tem também os efeitos ao meio ambiente, tá? Caminhões que transitam com diesel, né? Esses veículos, quando eles estão sobrecarregados, eles tendem a emitir mais poluentes pela descarga, por causa do esforço adicional do motor, que vai ter que queimar mais combustível, vai ter que fazer mais força para transportar aquela quantia de peso a mais. Tá? Vamos fazer um bate-papo aqui rápido sobre algumas recomendações para evitar o excesso de carga. Tá? Vamos verificar
a capacidade de carga do teu veículo, tá? O PBT, ele inclui o peso do veículo e da carga, tá? E ele deve ser respeitado porque é com esse peso que o veículo foi projetado para trabalhar. O motorista e a empresa de transportes, eles devem sempre verificar, se possível, os limites de carga especificados no CRLV ou no manual do fabricante do veículo, tá? Fazer uma distribuição adequada da carga pelo veículo, tá? Distribuir a carga uniformemente para evitar sobrecarga em um único eixo, o que pode comprometer a estabilidade e a dirigibilidade do veículo, tá? Usar equipamentos de medição, passar pela balança, conferir se está certo, né? O excesso de carga em veículos, vamos encerrar por aqui, ela é uma infração que traz consequências para a segurança no trânsito, meio ambiente, infraestrutura viária e etc. Manutenção do veículo, etc, etc, etc. Seguir as normas do CTB, as normativas do CONTRAN, o próprio manual do veículo vão ajudar em muito a vida do transportador, do caminhoneiro, a diminuir a manutenção do veículo, diminuir os custos com combustível e etc. E evitar uma multa que no final das contas ela pode chegar a ser bem salgada, correto? Encerramos por aqui o nosso Papo Ágil de hoje. Se precisar, chama que a Ágil resolve. E como sempre, não esqueçam, Ágil, eficiência e experiência a seu serviço.